Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 27 de dezembro de 2025. É o último sábado do ano de 2025. No próximo sábado já estaremos em janeiro de 2026. Então vamos aqui fazer hoje um tema um pouco diferente, abordar um outro assunto que dificilmente é abordado durante o ano todo. Vamos falar aqui hoje sobre cidadania e espiritualidade. Falamos muito de espiritualidade o tempo todo, então às vezes tem assuntos que estão relacionados, embora uma conotação diferente. Alguém pode dizer que tem a ver cidadania com espiritualidade. Eu posso dizer com toda a certeza que tem tudo a ver. Porque ser cidadão é exercer aquilo que a alma precisa expressar, aprender, experienciar, corrigir. Porque o cidadão não é o corpo. O corpo é apenas um corpo. As atitudes, as ações, as intenções, as experiências, tudo quem faz é a alma. E a alma é o cidadão. Cidadania seria, então, o equilíbrio entre os direitos e os deveres de um cidadão. Vamos colocar nesta forma para compreender melhor. Porque muitos têm o peito estufado para dizer: eu sou um cidadão, tenho direitos. Mas eu nunca vejo alguém colocar a sua mão na sua consciência, no seu peito, no seu coração e dizer: eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Então a cidadania é uma situação de equilíbrio entre esses direitos e os deveres de cada um. Já a espiritualidade é ter a consciência deste equilíbrio e colocar em prática. Muitos acreditam que a espiritualidade são os seres de luz, os nossos mentores, os guias espirituais, os seres divinos, as consciências mais elevadas. Não, espiritualidade é a prática do espírito. É uma qualidade, não é um ser. Espiritualidade não é um conjunto de seres. Espiritualidade é como você vive na prática o teu lado espiritual, que é você. Como você coloca em prática as necessidades da tua alma. Como você vive, como você entende e como você age, quais as tuas intenções. Porque se nós somos almas, somos espírito, então a espiritualidade é uma característica nossa. Precisamos exercitá-la. É como a paciência, é uma característica da pessoa. É como a impaciência, é outra característica, o oposto. A bondade, a benevolência, a maldade, tudo é característica. A cidadania, ela corresponde a um aspecto espiritual do coletivo. Como eu me situo dentro de um coletivo? Não é em relação a ser a favor ou contra um governante, a sua política, a sua ideologia, não. Cidadania é você se colocar como um membro da sociedade e reconhecer os seus direitos e os seus deveres em equilíbrio. Praticar o equilíbrio entre isso. Nós temos hoje, no mundo todo, não é só no Brasil, nós vamos aqui falar sempre do planeta Terra. Porque nós somos um coletivo humano, uma casa planetária, somos almas e pertencemos a uma grande família de almas experienciando aqui
a luz e a sombra nesse planeta de provas e expiações. No decorrer dos milênios, os homens foram se organizando em sociedade, em coletividade. E para essa organização é necessário que se exerça a cidadania. É claro que sempre há os espertinhos que procuram a lei do menor esforço e tirar proveito de tudo e todos. Mas isso é a coisa mais certa que tem, porque é característica também do ser humano se utilizar do trabalho dos outros, do esforço do outro. Isso acontece dentro de uma família numerosa, quando tem um serviço para fazer. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes. Todo mundo almoçou, um almoço gostoso, especial, e sobrou a louça para lavar na pia. É sempre as mesmas pessoas que vão lavar a louça, porque criou-se um hábito. Aquele que nunca lavou também não se oferece para lavar. A outro faz. E assim vai crescendo. Quem mais faz, mais tem a fazer. Quem menos faz, nunca tem nada a fazer. E assim criou-se também o sistema político, o sistema de governança, o sistema de controle. E aquele que nada faz, cobra do outro que faz. Porque não tem o que fazer, tem que fazer alguma coisa, então vai cobrar do outro. E nunca está bom, porque aquele que mais faz está sempre devendo favores por aquele que não faz nada. Criou-se esse hábito. Isso não é cidadania, isso é contra a cidadania, é o oposto. Pessoas se aproveitando de pessoas. Pessoas criando problemas para aqueles que mais evitam os problemas. Aquele que poderia fazer pelo menos um pouquinho, nada faz. Eu vejo aqui na minha rua, e vocês podem fazer a mesma coisa na rua de vocês. Fiquem atentos e percebam como existem pessoas que realmente não têm a mínima condição de estar na nova terra quando tudo é perfeito. Na minha frente, eu moro numa esquina, eu tenho 20 metros de um lado e 30 metros do outro o terreno. Porque é uma esquina, então dá 50 metros de frente para a rua. 50 metros de calçada, de passeio. Como é uma cidade pequena, também tem as condições favoráveis para que nasçam mais ervas, mais mato, como se diz, no meio da calçada, porque não tem aquele movimento que tem uma cidade grande. Então as plantinhas nascem, porque a semente é levada pelos ventos, pelos pássaros, e nasce nas frestinhas. E como pouca gente pisa, então obviamente ela cresce, e sementa novamente, e cresce e se multiplica. Então eu faço, desde que eu me conheço por gente, eu sempre cuido da via que eu preciso passar, principalmente aquela que está dentro do meu território, da minha responsabilidade. Isso eu fazia desde criança, quando meu pai morava na roça, e eu também morava com ele, e tinha lá 1 quilômetro de estrada, e nós precisávamos roçar as beiradas, levar cascalho com a carroça dos bois, abrir as valetas para não empoçar a água da chuva, não criar lamaçais, porque o poder público na época não existia, naquela região não tinha. Eu acho que a patrola foi a primeira vez dar uma arrumada naquela estrada, eu acho que eu tinha mais de 50 anos. Eu não lembro de antes ter visto uma máquina sequer. Sempre eram os moradores de cada travessão, de cada estradinha que fazia. E nós aprendemos isso desde criança. A gente fazia isso. Tinha lá, de vez em quando, tirava um dia de folga da roça e ia lá arrumar a estrada. E não se ganhava nada com isso. Hoje, ninguém mais faz nada. E quanto menos se faz, menos se quer fazer.
Então eu sempre cuido da minha rua. Como é uma esquina, são quatro quadras que se cruzam numa esquina. Então, a minha frente, mais outro lado e mais um pedaço das outras ruas, eu todas as semanas, segundas, quartas e sexta, quando passa a coleta do lixo aqui na minha rua, antes do lixeiro passar, eu vou lá, recolho todos os lixos que tem na rua, cato aquelas ervinhas, limpo a boca de lobo que vive entulhada porque vem lixos de outras ruas, com a água da chuva, com o vento. E para complicar, na minha frente ainda tem um terreno grande, de 3.000 metros quadrados, são 5 terrenos de 600 metros, que são exatamente meia quadra. Num proprietário que não vende e não quer saber também de fazer o passeio, tá ali, o mato cresce, vem para cima da rua, não tem passeio, não tem nada. Então eu cuido daquele espaço, porque ali o vento traz muita coisa de outras ruas, de outros lugares. É plásticos, é papel, é garrafas PET. E ainda, se não bastasse isso, todos os dias passam carros, e pelo menos 2 ou 3 jogam garrafas vazias, seja de vidro, seja de plástico, potes de sorvete de plásticos. Tem muita coisa ali que eu não vou nem citar aqui, mas desde máscaras usadas até papel higiênico, coisas impressionantes. E aquilo vai se espalhando. A gente sabe que uma cidade limpa é uma cidade saudável. Uma cidade suja é uma cidade doente. As pessoas adoecem. As pessoas colocam o seu lixo na lixeira e depois vem aquele que vem na frente do caminhão, recolhe tudo e coloca em montes, um monte cada quadra, para que o caminhão não perca tanto tempo. Aí tem sacolas de produtos muito leves, que não tem peso, aí o vento leva. Vem um ventinho qualquer, leva longe. Vai arrastando, vai levando para os terrenos baldios, vai esparramando pelas calçadas. Vem os cães de rua, procuram comida, rasgam os sacos de lixo, procuram aquilo que tem de resto de comida dentro, esparrama por tudo. Então, nós vemos como há uma certa displicência de tudo e de todos em relação à cidadania. Tem gente que sobe em palanque em tempos de campanha política, estufando o peito, dizendo que tem muitas qualidades. Mas se nós fôssemos olhar a sua vida no dia a dia, provavelmente, porque a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não sabe o que é cidadania e não respeitam o direito à cidadania dos outros. Então, palavras jogadas ao vento, qualquer um pode fazer, pode utilizar, mas a ação é difícil. Como é difícil? E é uma coisa interessante, porque eu sempre fiz isso e eu não me importo tanto, porque para mim isso é normal, é um hábito e eu acho isso saudável. Eu faço a minha parte. É a única coisa que eu posso fazer. Cobrar não adianta. Cobrar do poder público é ilusão, porque troca cada pouco o responsável e não adianta. Aqui próximo da minha casa tem um parque de máquinas da prefeitura, que já não deveria mais estar aqui, porque está dentro do perímetro urbano, dentro da área residencial. É um movimento, além do barulho extraordinário, dia todo, aqueles caminhões caçamba, aquelas patrolas, carregadeiras, retroescavadeiras, gruas, etc. e tal. Se não bastasse só o barulho, elas vão para o interior fazer os trabalhos nas estradas, voltam perdendo terra. Quando não trazem caçambadas e caçambadas de cascalho, de terra, e amontoam num terreno baldio,
e daí a pouco vou lá, carrego um de novo e levo para outro lugar, não sei aonde. É uma movimentação impressionante. Aí a gente pergunta, por que isso ainda acontece? Porque ninguém se importa. Cada um procura a parte mais prática. Resolver um problema, não importa se cria mais 10 problemas. Então aí tem ao lado deste parque de máquinas, e é bem perto aqui, dá 100 metros, tem um córrego. Então, as leis ambientais não querem mais que se construa casas, mesmo que seja dentro da cidade, porque está dentro de uma área de preservação. Então, aqueles proprietários que compraram na boa-fé antigamente, hoje não podem fazer nada, não podem nem vender. Aí o poder público utiliza-se daqueles terrenos para fazer essa movimentação de carga de terra e cascalho, o dia todo, a semana toda, o ano todo. O que acontece? Vai acabar indo para o rio, é uma sanga, um rio pequeno, vai entulhar, vai assorear, vai criar problemas de inundações mais adiante. Agora isso pode. Não pode construir, mas pode depreciar ou depredar. Nós ficamos às vezes indignados com as coisas, porque são coisas que parecem lógicas. Por que não resolver essa situação? Quem deveria zelar, às vezes é o que mais contribui para o problema. Agora, vamos então voltar ao cidadão comum, que não tem nada a ver com autoridade pública, com dever, não está ganhando para zelar, mas está contribuindo também. Eu vejo pessoas que andam de carro e está tomando um refrigerante, uma cervejinha e abre o vidro da janela do carro e joga. Quando não jogo na rua, quebra um recipiente de vidro, jogo lá no meio do terreno baldio. Aí vai lá ver, tá cheio de copos plásticos, que eu não sei de onde vem isso. De todos os tamanhos, inclusive copos de cafezinho. Provavelmente alguém coloca no lixeiro, mal acondicionado, e depois, como é plástico, o vento leva. Aí cria os mosquitos. Aí tem os problemas da dengue, da chikungunya, e outros tantos problemas de saúde. E às vezes vem aqui o pessoal da vigilância sanitária, eu acho legal isso, é bom que se fiscalize mesmo. Aí pedem licença para que eu abra o portão do quintal para verificar o meu quintal. Eu faço questão de mostrar o meu quintal. Podem lá fiscalizar, não tem nenhuma situação que possa acumular água para criar mosquitos. Mas na minha frente, no outro lado da rua, tem 3.000 metros de grama, mato, cheio de copos de plástico, de garrafas vazias. Se eu não recolho, fica lá. E basta 2 dias para que o mosquito coloque os seus ovos e crie nova ninhada de mosquitos prejudiciais a todo mundo. Agora, olhar a falta de cidadania das pessoas não é um julgamento. É uma forma de olhar como um parâmetro da verdadeira sociedade humana. Ah, tem gente que sai tudo como se diz, na beca. Mulheres que saem por aí, unha pintadinha, cabelo maquiado, pintado, bem penteado, o rosto todo maquiado também. Uma beleza, e é ótimo. Quem que não gosta de se apresentar bem e quem não gosta de ver pessoas bem apresentáveis ou apresentadas? Mas, às vezes, uma pessoa dessa tu enxerga ali, eu vou dizer até casualmente, jogando na rua um copo de plástico, uma garrafa vazia.
um pote de sorvete vazio que comprou e saiu por aí dentro do carro. Obviamente não deve estar dirigindo, porque se está dirigindo não tem como tomar o sorvete dentro do carro, mas está na carona. Aí terminou, joga pela janela. Um homem que gosta de aparecer em público como fulano de tal, fazendo isso também. Aí eu penso, onde está a cidadania dessas pessoas? Onde está a coerência? Onde está o equilíbrio entre os direitos e os deveres do cidadão? Aí eu vou dizer, mas não tem nada a ver com espiritualidade. Sim, tem tudo a ver com espiritualidade, porque cada cidadão tem uma alma, uma consciência. A consciência e a alma é a mesma coisa. Cada cidadão tem uma consciência, que é a sua própria alma, em evolução. E não adianta esconder o sol com a peneira. Não adianta falar bonito, não adianta andar bem vestido, bem apresentável e ser um relaxado ou uma relaxada fora disso. Eu sempre digo que a alma só está pronta para ascensionar quando ela faz as coisas certas quando ninguém está vendo. Quando os outros estão observando, é fácil de esconder. A nova Terra não vai ter espaço para a consciência que não tenha este equilíbrio entre os deveres e os direitos, ou entre os direitos e os deveres. Não vai haver. Mas isso é a coisa mais certa que tem, porque a nova Terra são consciências plenas. Obviamente, não precisa ser 100%, mas pelo menos aí 70%, 80%. Tem muitas pessoas que não estão nem no 20% ainda. Lamentavelmente, estão muito atrasadas. Porque não é rezar, não é acreditar em Deus. Eu não mato, eu não roubo. Isso é apenas uma parte da consciência pronta. A consciência pronta, ela deve estar pronta de um modo amplo e geral, em todos os sentidos. Conviver em sociedades. Veja bem, a humanidade antigamente, muito tempo atrás, ela vivia isolada, grupos tribais. Um grupo não sabia, uma tribo não sabia da outra que era vizinha. Depois foram se aproximando, nos primeiros tempos, a primeira coisa que aconteceu foi um querer matar o outro, porque achava que o outro era inimigo. Houve as intrigas, as contendas, as guerras tribais, depois foram se reunindo em grupos maiores, formando cidades, países, e depois começaram a brigar entre países, então, entre cidades, como na Grécia Antiga, uma cidade guerreava contra a outra, depois entre países, depois vieram os impérios também, daí tinha um império, um grande império, daí era um império contra outro. As coisas foram se normalizando um pouquinho, porque as leis foram sendo um pouco mais duras, então existiam algumas regras. Mas então as coisas voltaram-se para o campo quase que mais pessoal. Começaram a viver então em condomínios, em edifícios, onde muitas famílias usam o mesmo portão, o mesmo elevador, o mesmo salão de festa, os mesmos corredores, as mesmas entradas e saídas, enfim. E ainda assim há encrencas, porque tem pessoas que não sabem exercer a sua cidadania, principalmente na questão dos deveres. Querem os seus direitos, mas não exercem os seus deveres. A nova Terra vai ser como se fosse um condomínio enorme, planetário. Ninguém vai abusar sequer de uma vírgula daquilo que não é seu direito. E não vai ter leis, não vai ter autoridades, não vai ter governantes, países diferentes. É uma casa planetária, um mundo de regeneração. Não vai haver
dor e sofrimento, porque ninguém vai extrapolar as regras. Ninguém vai infringir as regras da boa convivência. Então, quando nós temos a consciência, primeiramente dos nossos deveres, depois dos nossos direitos. A maioria ainda pensa primeiro nos direitos e depois nos deveres, quando não quer nem saber dos deveres. Eu estou dando hoje essa maneira de convivência partindo do meu próprio exemplo, porque nós não devemos apontar pessoas, dar nomes, jamais, nem julgar, apenas observar, analisar e pegar para si aquilo que é preciso como aprendizado ou como confirmação do certo, do errado, do dever cumprido ou não. Eu sempre optei por primeiro cumprir com os meus deveres. Aí eu tenho o direito de exigir os meus direitos. Ninguém pode tirar o meu direito se eu cumprir com os meus deveres. Esta é a maneira que eu entendo que a consciência começa a ficar pronta para um novo tempo, um novo mundo, uma nova terra. Nós não vamos ver nada diferente disso nesta terra abençoada que se aproxima, um mundo não mais de provas e expiações, um mundo de regeneração. Porque as provas e expiações nada mais são do que o resultado das nossas ações, boas ou más. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito, é a lei da compensação. É a oportunidade de reajuste, ajustar aquilo que foi feito de uma forma não ética. Quando compreendemos isso, nós começamos a exercer a nossa cidadania e a nossa espiritualidade, juntas, integradas, num único ser, numa única consciência, na alma que nós somos. E é esta alma que evolui, e é esta alma que segue nas sucessivas encarnações aqui, enquanto existiam as provas e expiações, e na forma física, inclusive humanoide, humana, que existirá nas dimensões de consciências superiores, na nova Terra e adiante. Não há outro caminho. Não adianta buscar argumentos, justificativas, provas. Não adianta procurar algo que defenda uma teoria que não seja o equilíbrio entre cidadania e espiritualidade. Não há mais espaço para o desequilíbrio, porque nós tivemos milhares, quiçá até mais de 1 milhão de anos, porque a humanidade que aqui está na Terra, segundo temos orientações, começou por volta de 1,5 milhão de anos atrás. Tivemos todo esse tempo para compreender esta situação do equilíbrio entre cidadania e espiritualidade. Porque nós sempre andamos nas polaridades, ou no lado polarizado do bem, ou no lado polarizado do mal, para que nós pudéssemos experienciar todas as possibilidades, entender os efeitos de cada experiência, o resultado de cada experiência, a reação de cada ação, e chegar a uma conclusão que o ideal é exatamente o caminho do meio, o equilíbrio. Não havendo equilíbrio,
não está pronto para um mundo equilibrado, de equilíbrio, como a nova Terra. É simples. Não há o que se fazer. Ninguém pode mudar isso. Isso são leis naturais dos mundos. Há regras para os mundos. Regras criadas por quem criou os mundos. Nós apenas estamos num mundo, este que nós vivemos agora. Querer dar um carteiraço, como se diz, usando da sua autoridade, ou da sua condição superior, isso não vai resolver nada. Absolutamente nada. Pode valer até que está nesse corpo físico. Enquanto a alma está encarnada, existem oportunidades de fazer e desfazer e aproveitar e usufruir mesmo das coisas ilícitas. Mas a alma sempre desencarna depois de um tempo e ela vai precisar fazer uma reavaliação de si mesma e ver aonde ela andou nas polaridades e ela mesma se organiza para outra encarnação depois para corrigir isso. Por isso que aquilo que nós fazemos numa vida tem repercussão na próxima encarnação. Se assim não fosse, não teríamos nenhuma chance de evoluir. Então, por hoje, vamos deixar esta pequena mensagem para que todos possam olhar como está o seu equilíbrio entre cidadania e espiritualidade, porque não podemos separar as coisas quando elas precisam andar juntas. Porque tudo é parte do conjunto, da obra. Não há como separar uma coisa da outra, uma vez que a consciência precisa aprender todas as possibilidades. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.